Salve Maria, bem-vindo a mais uma aula do canal. Hoje, como os senhores podem ver, iremos tratar um pouco da tese de Cassitiaco, ou da tese dos sede privacionistas. O que quer dizer a tese dos sede privacionistas? Muitas pessoas, não somente uma, já me pediram para fazer uma aula sobre a tese de Cassitiaco, ou sobre o sede privacionismo. Eu tinha me recusado, inicialmente, a fazer a aula, por temas que ainda não me ficavam claros, né? Depois de certo tempo na vida espiritual, eu vi que de fato convém fazer uma aula, né, pelo menos de uma introdução geral, sobre a tese de Cassitiaco, sobre o sede privacionismo. Bom, mas o que quer dizer o sede privacionismo? A tese de Cassitiaco, ou o sede privacionismo, ela é uma posição dentro da crise da igreja da qual nós estamos vivendo pós o Concílio Vaticano II. Isso quer dizer que é uma posição teológica que ainda não tem como uma aprovação da autoridade, né? Porque falta uma autoridade na igreja. Então, dentro da igreja, nós temos algumas posições teológicas para explicar esta crise do Concílio Vaticano II, a crise do papado, né? Então nós vemos, por exemplo, desde João 23, desde Roncalli, que os papas, pós-Concílio Vaticano II, promulgam liturgias, promulgam certas leis, né, ou têm certas atitudes das quais não convém para um legítimo sucessor de São Pedro. Então a tese de Cassitiaco, ela vem explicar como agir, em qual situação a igreja se encontra durante esta crise, que é a crise do papado, é a própria crise da igreja. E por que ela é importante? Primeiro, é importante saber que o nome da tese é a tese de Cassitiaco, né, ou a tese dos sede privacionistas, que nós somos chamados de sede privacionistas, né, e, bom, já ficou conhecido como sede privacionismo. É muito parecido com o sede vacantismo, tem relação com o sede vacantismo, também tem relação com a posição da Fraternidade São Pio X, mas não é nem o sede vacantismo e nem é a posição da Fraternidade São Pio X. Mas é uma posição a mais. Por que é importante falar da tese, né? Porque a tese é a única que explica com detalhes, né, minuciosos sobre a situação de fato da igreja, tanto de fato como a situação legal, né? Então nós vamos fazer, durante esta aula, uma divisão das coisas, né? Vamos separar as coisas para que se possa entender. Não vai ser uma explicação muito fácil de entender, então vai ser uma explicação que vai exigir dos senhores que estão assistindo uma certa atenção para que se possa entender qual é o ponto da tese de Cassitiaco e por que ela é tão importante, né? E que é a única posição que é catolicamente aceita, tanto de fato quanto legalmente. Isso vamos explicar. Bom, o autor da tese de Cassitiaco é Monsenhor Gerard de Laurier, né, da Ordem dos Pregadores. Monsenhor Gerard de Laurier, e aqui que entra uma das importâncias, né, um dos motivos da tese ser tão importante, que Monsenhor Gerard de Laurier foi o único teólogo, o único teólogo católico da época de Pio XII, por exemplo, que viveu durante a crise da igreja. E ele vivendo, ele tinha uma autoridade, ele tinha uma autorização, né, da igreja católica, da igreja do tempo do Papa Pio XII, né, para escrever sobre certos temas, sobre estes temas exatamente do qual ele escreveu, que é a tese de Cassitiaco. Então, dos teólogos que nós temos vivos, que escreveu sobre a crise da igreja, ou seja, que viveu depois que a crise aconteceu, o que está acontecendo, foi Monsenhor Gerard de Laurier. Então aqui já fica uma questão de autoridade, né? Uma questão legal. Por quê? Porque a igreja ela se rege por duas coisas, tanto pela fé, né, quanto pelas leis, pela parte material da igreja. Por isso que quando nós dizemos no catecismo que é a igreja, o catecismo vai dar-nos duas respostas. É uma sociedade visível de fiéis cristãos e, ademais, é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que há dois modos de definir a igreja, mas esses dois modos não são duas realidades, distintas, não estão como uma é uma coisa e outra é coisa, não. Estamos falando da definição da igreja como seu total. Assim como definimos homem,
É animal racional, tem o animal, que é a parte sensitiva, e tem a parte racional, que é a parte espiritual. Do mesmo modo, ou de modo semelhante, também definimos a igreja assim, né, como sociedade visível de feitos cristãos e, ademais, como corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a definição da igreja. Bom, então a primeira importância é que Monseigneur Guerra de Laurier era teólogo autorizado, né, da época de Pio XII. Como teólogo autorizado, ele tinha autorização para escrever sobre esses temas, né, da qual nós não temos. Podemos escrever, podemos conjecturar certas questões, mas não temos autoridade de escrever sobre o tema, como Monseigneur Guerra de Laurier tinha. Então, tanto os sede-vacantistas, vejam bem que eu não estou desprezando os sede-vacantistas, eles têm a posição católica, né? Também pode-se dizer que muitos dentre os lefebristas também têm uma certa posição católica. Não estou dizendo que a posição lefebrista é posição católica, mas que muitos deles têm a intenção, né, de estar na igreja, de estar com a igreja, né? E muitos estão de boa fé, têm de fato uma vida piedosa. Eu os conheci, eu sei quem são, então tem uma vida espiritual boa, que se pode dizer, né? Mas a posição de fato que tem como autoridade, né, uma posição legal, seria a posição sede-privacionista, pelo tema de Monseigneur Guerra de Laurier ter sido o único teólogo a descrever detalhadamente todas as nuances da crise da igreja, né? Então, aqui é a importância de legalidade. E já direi o porquê dessa importância de legalidade, por que é tão importante isso, né? Enfim. Então, a função da tese, como já dito, é tratar da crise da igreja, a crise do papado, né? E os outros nomes da tese que se aplica, são a tese dos materiais formalistas, né? A tese dos sede-privacionistas, ou a tese de Cassitiaco, né? Papa de Cassitiaco, que também é conhecido muito pelo autor, Monseigneur Guerra de Laurier. Não era uma pessoa qualquer, era um teólogo muito importante. Bom, então já dissemos a importância, que é o único teólogo do tempo de Pio XII a descrever a crise. Então aqui já está um peso moral, e com isso eu quero dizer, de acordo com a teologia, né, e um peso legal também de acordo com a teologia. Isso quer dizer que usando o direito canônico e usando a teologia moral. Já explicarei isso também, aos poucos. E a importância teológica da tese é que há uma descrição filosófica, teológica e canônica, né, da situação da crise. O que isso quer dizer? E aqui entraremos dos motivos da tese, né? A igreja, ela sendo a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, e sendo esposa da própria realidade, e estando na realidade mesma, né, e sendo, de certa forma, a realidade mesma, ela tem certos moldes de se portar, né, de se comportar. Há leis das quais a igreja deve seguir, né? Então, por exemplo, nós vamos ver lá São Paulo, a carta de São Paulo aos Romanos, creio que capítulo 8, versículo 1 ao 13, não estou seguro, mas ele diz que respeitai as autoridades, né? Porque as autoridades são vindas de Deus, né? Toda autoridade vem de Deus. Então é um princípio, toda autoridade vem de Deus. Mesmo que nós não gostamos delas, né, se deve pagar os tributos, se deve pagar os impostos, se deve respeitá-las, se deve inclusive rezar por elas, né, pelas autoridades. Então a igreja, e a prova disso é que os primeiros cristãos, por exemplo, quando estavam no tempo do Império Romano, né, nos primeiros séculos do cristianismo, eles morriam, davam sua vida, né, eram mártires, mas morriam respeitando o imperador, por exemplo. Claro, pedindo para que ele se converta, amonestando-o para que ele se converta, mas sempre respeitando a autoridade do imperador, a autoridade, enfim, as autoridades que são constituídas por Deus. Eles nunca desrespeitaram, nunca disseram que eles não eram uma autoridade, nunca foram subversivos. Então a igreja, ela sempre teve este espírito, um espírito de submissão, né, à ordem das coisas. Há uma ordem nas coisas, há uma ordem na realidade da qual nós devemos perceber. Ok? Pois bem, eu disse que há uma harmonia entre a filosofia e a teologia. É harmônico, né? Há uma ordem, não é uma coisa
uma coisa sem harmonia, sem ordem, né? Uma coisa que não se pode explicar e que não faz parte da realidade. Muitos objetam contra a tese de Cassitiaco que a tese ela é demasiado filosófica, né? Mas é verdade que a tese usa de muita filosofia, né? Mas a conclusão da tese é uma conclusão teológica e legal. Legal baseado na teologia. E legal baseado no Código de Direito Canônico. Bom, porque a igreja é feita de leis, é feita de espírito, e, né, é feita de matéria. Então tem toda uma ordem na igreja da qual reflete a ordem da realidade mesma. Ok? Bom, eu vou tentar apagar aqui para poder escrever. Então a importância da tese de Cassitiaco é essa: como se comportar, né, durante essa crise da igreja, essa crise apocalíptica, né, da qual estamos vivendo. E não somente isso, como descrever esta crise, o que está acontecendo. Né? Então já disse que a igreja ela tem, digamos assim, duas definições essenciais, mas que fazem parte de uma mesma coisa. Então primeiro, aqui tem a igreja católica, e vamos colocar duas definições. Aqui vamos colocar o corpo místico e aqui sociedade visível. Perfeito. Então, o corpo místico é o corpo místico de Cristo, né? E a sociedade visível é a sociedade visível dos fiéis cristãos. Aqui já está bem claro, eu acho. Bem, já completarei o que eu quero dizer aqui. Pois bem, a tese de Cassitiaco, ela é importante pelo fato de fazer a separação adequada das coisas, né? Se formos ver a ordem de conhecimento do homem, por exemplo, aqueles que afirmam que a tese de Cassitiaco é demasiado filosófica, nós vemos que o nosso conhecimento é filosófico, né? Mesmo que nós não tenhamos a consciência da filosofia, digamos assim, de que estamos tendo conhecimento filosófico, mas o nosso conhecimento é essencialmente filosófico, né? Ou seja, em seus princípios de conhecimento nosso, né? Nosso modo de ação. Primeiro o bebê nasce, ele olha para a mãe, fica ali olhando vários meses, depois ele vai dizer a palavra mãe, porque ele ouviu falar que era mãe, né? A mamãe dizendo para ele que era mãe. Então ele compreende ali um primeiro fator, que é um fator, digamos assim, empírio, né? Ele vê ali primeiro uma realidade material da mãe dele. Depois ele vai vendo que ele quer alguma coisa. Então o bebê ele vai querer alguma coisa, vai querer o leite, ou vai querer, enfim, alguma comida, né? Vai querer o abraço da mãe. Então ele vai pedir. Ele vai conhecendo as coisas, né, da ordem natural para a ordem sobrenatural. Então vamos supor, ele está já com 6 anos no colégio, né? Ele está aprendendo sobre o alfabeto, o A, B, C, D, o abecedário. E depois do abecedário, ele vai compreender como entender o catecismo, né? O que é Deus? Ele vai memorizar, ele vai usar a memória. Deus é a essência subsistente, né? Eu estou falando de uma definição filosófica, mas se aprende que Deus, ele é o criador de todas as coisas, né? O criador do céu e da terra. Então, vão aprendendo essas definições fáceis para que depois possam se elevar a definições mais difíceis. Então, você vai vendo que a filosofia, ela faz parte do conhecimento natural da realidade e a teologia do conhecimento sobrenatural da realidade. Na Igreja Católica, dissemos que existe a sociedade visível e o corpo místico, né? Apesar de fazer uma só coisa. Mas existem as separações. Do mesmo modo que o conhecimento do sobrenatural exige necessariamente o conhecimento do natural. Do mesmo modo que para conhecer a igreja se exige a sociedade visível, né, para que se conheça o corpo místico. Mas também pode se dar às vezes, por estado de exceção, que algumas pessoas, né, conheçam o corpo místico. Por exemplo, aquelas pessoas que nunca viram a parte visível da igreja e fazem parte da igreja católica, mas de sua parte invisível, daquilo que chamamos de alma da igreja. Enfim. Mas isso se dá sempre mais para quando a pessoa já é adulta e depois de ter conhecido muitas
muitos objetos naturais, muitas coisas naturais, né, pelos quais ela vai chegar ao corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica. Pois bem, eu disse que o menino ele conhece as coisas naturais e depois vai se levando para o conhecimento teológico, né, o conhecimento das coisas. Então ele faz a primeira comunhão, recebe a Eucaristia, sabe que aquele é o corpo de Cristo, não sabe exatamente definir aquilo, mas já sabe que aquele é o corpo de Cristo, que é algo sobrenatural, que é algo de fé, né? Mas para isso ele já aprendeu o alfabeto, para isso ele já aprendeu a dizer mamãe, para isso ele já aprendeu a querer a mamadeira, né? O leite ou a comida, o abraço da mãe. Então, do mesmo modo, há uma ordem na explicação da crise da igreja, né? Então, vamos supor, para que se entenda a tese, é importante que se entenda primeiro o que é matéria. Matéria e forma. Antes de eu já adentrar na matéria e forma, é importante saber que a tese de Cassitiaco, em geral, ela diz que os papas, depois do Concílio Vaticano II, Monsenhor Gerard de Laurier, ele diz que a partir de Paulo VI, mas creio eu que Monsenhor Gerard de Laurier, mas isso é uma explicação pessoal minha, né? Creio eu que Monsenhor Gerard de Laurier, estando ali já naquela situação, né, via claramente, pelo menos de forma legal, que Paulo VI deixaria de ser Papa a partir de um certo momento. Nós que temos mais dados, né, sobre os fatos históricos atualmente, penso ser mais seguro afirmarmos que é a partir de João 23. Né? Mas aí já fica uma explicação como piedosa, já não posso provar como legalidade. Isto caberia a um próximo Papa, né, que desse solução à crise, etc. Mas, enfim, é uma opinião pessoal minha. Bom, mas Monsenhor Gerard de Laurier, ele diz que os papas, a partir do Concílio Vaticano II, e principalmente a partir de Paulo VI, eles são papas apenas materialmente, mas eles não são papa formalmente. Então, é aí que entra toda a questão da tese de Cassitiaco. O que isso quer dizer? O que quer dizer ser papa materialmente, mas não formalmente? Pronto, isto é a tese de Cassitiaco, em resumo. Mas isso tem uma consequência enorme. Por quê? Porque condiz ao fato do nosso viver, né, durante esta crise. Né? Como se comportar, o que fazer, né? Quem reconhecer como autoridade. Pois bem, isto convém simplesmente àqueles que são católicos romanos, aqueles que têm a fé integral da igreja. Para que se entenda a tese, eu achei importante, primeiro, dar uma explicação sobre os símbolos. Né? Santo Agostinho, no seu livro Confissões, já na última parte, naquele diálogo com Deodato, que é seu filho, enfim... ele falava um pouco das palavras, da simbologia das palavras. Então ele começava, o que são as palavras? E fazia todo um discorrer, né, dos símbolos das coisas. Então ele dizia que, por exemplo, chegou um certo momento da discussão, que Santo Agostinho disse a Deodato, deu a entender que a Deodato não era homem. E a Deodato se ofendeu. Então você me disse que eu não sou homem. E Santo Agostinho, sim, mas eu estava dizendo que você não é homem, enquanto... fazia parte de alguma coisa da gramática. Então você não era o homem, o substantivo, né, daquela oração. Mas não quer dizer que você não é o homem animal racional. Então, por que eu estou comentando isso? Eu estou comentando isso, né, para que na filosofia ou na explicação não se entenda as coisas de uma forma quadrada. Ou seja, eu não estou falando da substância da coisa, não estou nomeando as coisas ontologicamente. Eu estou dizendo que que a matéria, que o papado é uma coisa material, ou um papado é uma coisa formal. Não. Existe um modo de aplicação. Né? Na filosofia se aprende os modos. Tem as definições ontológicas, tem as definições que estão ali das coisas, mas também tem as definições de acordo com os modos. Então, aqui eu já começo a complicar a situação. Mas se você ficar aqui até o final, o senhor entenderá, né, o que eu quero dizer com isso. Então tem os modos de definição das coisas. Então, por exemplo, vamos supor, o nariz. Né? O que é o nariz? Então, eu vou querer definir o nariz de acordo com a sua substância, com o que ela é, com o que a coisa é. Né? Então, existe o nariz substancialmente. Mas quando eu digo que o nariz, enquanto eu quero definir a pessoa do Padre Charbel, não é
o nariz que vai me definir substancialmente, apesar de o nariz ter a sua própria substância separada, se quiser separar, né, e dá para definir o que é um nariz. Mas enquanto eu defino a pessoa do Padre Charbel, o nariz já não vira mais uma substância, ele é um acidente, né? Ele é um acidente próprio, mas um acidente. Isso são terminologia filosófica, que eu sei que é complicado entender de início, mas se permanecer, os senhores entenderão. Isso quer dizer o seguinte, que quando eu defino o Padre Charbel, né, a substância do Padre Charbel, quem é o Padre Charbel, né, a essência do Padre Charbel, você vai definir que o Padre Charbel é um sacerdote, enfim, é um animal racional, né, com alma, e religioso na sociedade do Espírito Santo. Bom, eu acho que isso é uma boa definição para saber quem é o Padre Charbel, né, enquanto Padre Charbel, não enquanto pessoa ou não enquanto animal racional. Você entende? Então vai ter os modos, né? Então algumas pessoas colocam certas objeções na tese de Cassitiaco porque terminam pegando os modos e mesclam ou misturam com a coisa substancial, né? Então, aqueles que entendem de filosofia ou aqueles que mais ou menos estão entendendo o que eu estou dizendo, vão entender isto com o decorrer do vídeo. Eu sei que o tema não é um tema agradável ou um tema de fácil compreendimento, né? Mas eu tentarei explicar aqui as minúcias. Pois bem, então já expliquei o que é a harmonia da teologia, da ordem natural com a ordem sobrenatural, né? Os modos de se definirem as coisas e que há a separação de tudo, né? De todas as coisas, mas que tem certa relação entre elas. Então, quando eu digo sociedade visível e corpo místico, nós sabemos que tem relação com a Igreja Católica e que um é o outro, mas que certas coisas estão relacionadas ao corpo místico separadamente da sociedade visível, né? E uma dessas coisas que estão separadas do corpo místico e da sociedade visível é a parte... perdão, peguei a cor errada. É a parte... é o que se relaciona à forma da igreja e à matéria da igreja. Então aqui dizemos que, dados certos modos, né, existe na sociedade visível da Igreja Católica, né, a matéria, e aqui podemos dizer que os homens são materiais, podemos dizer que as construções das igrejas são materiais, podemos dizer que os cálices que pertencem à igreja são materiais, enfim, há certa matéria na igreja, né, é evidente. Mas também há certa forma na igreja, né? A forma aqui vamos entender como objeto de um ser intelectual, né? Então, como ser intelectual, existe, por exemplo, a autoridade da igreja, né? Então, a autoridade em si, não a pessoa. A pessoa já dissemos que é parte da matéria. Mas a autoridade da igreja, a autoridade mesma, né? Lembre-se que toda autoridade vem de Deus, é uma parte formal. A forma é o que faz a coisa ser o que ela é. Para ficar simples, né? Para ficar simples. Mas, se a forma não é totalmente formal, ela é sempre acompanhada de matéria. Por exemplo, então eu tenho o mármore. Vou dar um exemplo mais fácil. Eu quero fazer um pote. Aquele pote que se bebe água, né? No Nordeste tem muito isso, do pote. Então, o pote ele é feito de argila, né? Esta argila é a matéria do pote. Mas se eu tiver somente a argila, né, como a matéria do pote, e eu não fazer a forma do pote, vai ficar só... Enquanto o pote não existe, vai ficar somente a argila. Então lhe faltou a forma para que lhe desse o pote. Mas se eu pego esta argila e faço em forma de pote, ele vira um pote. Então o pote só vira pote com a argila se tiver a forma de pote. Se não tiver a forma de pote, não vira pote, mas vira argila. Aqui também é um modo, né? Um modo de aplicação. Eu sei que é difícil compreender, mas eu acho que o modo que eu estou falando não é tão difícil assim. Pois bem, tudo isso é para poder chegar aonde nós queremos chegar, que é explicar a questão da autoridade da igreja, né, e por que a tese de Cassitiaco é tão importante. Pois bem, o que é a matéria? Né? Vamos definir a matéria. Então, existe aquilo que nós chamamos de matéria-prima e matéria segunda. A matéria segunda, antes de falar da matéria-prima, é aquela matéria da qual já é constituído um corpo. Qualquer matéria. Isso aqui é uma matéria segunda. Isso aqui é uma matéria... Enfim,
Qualquer matéria constituída um corpo já pode-se dizer que é uma matéria segunda. A matéria-prima é uma matéria sem forma. Então, a matéria-prima não tem forma. Mas a matéria-prima é verdadeiramente matéria, existe, né? Pois aquilo que é potência, aquilo que pode ser alguma coisa, existe verdadeiramente em potência, né? Não atualmente, mas em potência. Mas existe. Então, existe a matéria-prima, que é a matéria sem forma, ou seja, sem nada, mas é a matéria, existe, é a matéria em potência, né? Não tente imaginar matéria-prima, não se pode imaginar, não é um ente de razão, mas é um ente de realidade, é um ser de realidade, existe realmente, né? E só pode ser a forma de alguma coisa se tiver a potência para ser, né? Por isso que nós usamos o pode, né? Só pode ser alguma coisa se aquilo puder ser, né? Se aquilo puder ser. Então a matéria-prima, ela é aquela matéria sem forma. Então, portanto, a matéria pode existir sem a forma. Uma das objeções contra a tese de Cassitiaco é dizer que a matéria não pode existir sem a forma, mas a matéria-prima ela é a matéria sem a forma, né? Ela é justamente isto. E já eu chegarei onde eu quero chegar. Na descrição do vídeo eu deixarei o link de uma explicação da tese. Esta aula já é para aquelas pessoas, né, que têm já certa conhecimento, mesmo que seja superficial, sobre o que eu estou dizendo. Mas também, durante a aula, eu explicarei exatamente o que quer dizer a tese de Cassitiaco. Mas é necessário ficar aqui para que se possa compreender a situação da crise da igreja que estamos vivendo. Então, já dissemos que a matéria-prima é uma matéria informe, é matéria sem forma. Mas ela existe, é um ente de realidade, mas não um ente de razão, não um ente que se imagina. Pois bem, quando a matéria-prima recebe a forma, já não é uma matéria-prima, vira matéria segunda, matéria formalizada. Isso é importante compreender, porque nós dissemos que os papas, depois do Concílio Vaticano II, eles são papas materialmente, mas não são papas formalmente. Há uma relação, né, entre a matéria-prima, sem forma, e a matéria e a forma, que é o que dá à matéria o seu ente de razão. Entende? Enfim, é o que faz da matéria ser alguma coisa da qual nós possamos captar, né? Aprender. Bom, a tese de Cassitiaco, dizem, ela é uma tese sedevacantista. Mas os sedevacantistas, eles não conseguem explicar como se dará a linha interrupta dos sucessores de São Pedro, até o final dos tempos, até a segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. A tese de Cassitiaco é justamente para explicar esse problema que existe. Então é verdade que não temos uma autoridade, que é a forma do Papa, né? A forma, enquanto a pessoa do Papa, lembre-se dos modos, é a forma. Então não temos a autoridade visível. Mas temos um homem lá na cadeira de São Pedro. Temos o Bergoglio, temos o Francisco. Vamos colocar aqui Francisco. Mas quando dissemos que... Por enquanto eu vou deixar assim, né? Então, temos a forma é a autoridade. E Francisco seria a matéria. Para que haja um papado, né, a matéria tem que estar unida à autoridade, né? Entretanto, não está unida à autoridade nessa situação. Eu tentarei ir um pouco mais adiante na explicação. Mas, por enquanto, deixamos assim. Vamos deixar deste modo. Então, Monseigneur Gerard de Laurier, que é o teólogo, o autor da tese, né, ele diz que há duas coisas a separar. A eleição papal, ela faz parte daquilo que é a matéria da igreja, ou daquilo que é do poder material da igreja, e não do poder formal, não do poder que vem de Cristo mesmo, mas é do poder legal, é um poder administrativo, né, de leis. Mas a autoridade vem de Nosso Senhor Jesus Cristo.
corpo místico, enfim, Igreja Católica, e aqui em cima tem o de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A autoridade é o que dá à matéria, ou que dá ao Papa o seu poder de governar a Igreja. Então, sem autoridade, o Papa eleito não pode governar a Igreja. Mas é somente um sinal que eu estou dando. Na crise da Igreja, eu já disse que temos os lefebristas, temos os sedvacantistas e temos aqueles também que são indutistas, aqueles que são, digamos assim, reconhecidos canonicamente pelas autoridades hereges, né, da Igreja do Concílio Vaticano II. Todos eles, tanto os indutistas, tanto os sedvacantistas quanto os lefebristas, creio eu, temos todos a intenção de um dia dessa crise acabar, né, e pensar que era simplesmente um sonho mau, um pesadelo. Né? Então, nesse sentido, estamos todos unidos, não há uma separação. A separação existe quando se exige uma explicação sobre a situação atual. Então, há uma separação de todos esses grupos, entre os lefebristas, entre os indutistas e entre os sedvacantistas, da qual estão incluídos os sede-privacionistas, somos nós. Né? Então, mas entre os sedvacantistas, que eu disse que os sede-privacionistas são uma espécie de sedvacantistas, existe uma separação, que significa que os sedvacantistas não reconhecem nenhuma autoridade, nenhum cargo, nenhum homem eleito, né, depois do Concílio Vaticano II, como Papa. Não existe mais uma eleição. Se perdeu, está aí voando pelo ar. Né? Enquanto os sede-privacionistas dizem que sim, existe alguém que está lá no cargo, que está ocupando a sede de Pedro, mas que esta pessoa que ocupa não tem autoridade. Né? Então a sede ele está privada de uma autoridade. Aí vem o nome sede-privacionista. Né? Mas não quer dizer que ela esteja vacante, esteja sem nada, já está... Enfim, estamos numa situação normal, da qual tem os cardeais que estão esperando para eleger um Papa. Não é essa a situação. Né? Existe uma pessoa que está usurpando o poder do Papa, o poder papal, a cadeira de São Pedro, a sede de São Pedro, e da qual impede esta usurpação, impede de se proceder a uma eleição. Né? E esta eleição, né, deve vir da parte material da Igreja, porque não é uma instituição divina, a eleição em si. O que é a instituição divina é o papado. Isso é a instituição divina, mas a eleição vem da parte material. Então são os homens quem elegem o Papa. Né? Mas quem dá autoridade à pessoa eleita é nosso Senhor Jesus Cristo, que dá a forma da autoridade. Lembre-se dos modos que eu não estou falando da substância da coisa, de uma coisa, né? De uma pedra, por exemplo, ou de uma tampa, como substância, a forma de uma tampa, a forma de uma pedra. Não é isso. Estamos colocando a forma enquanto ao papado. Né? Que também existe matéria e forma. Todas as coisas que nós vemos aqui têm matéria e forma. Assim também tem um papado. Né? Então, a tese de Cassetiaco ela se preocupa em explicar duas partes do dogma. Né? Primeiro, no catecismo nós vemos que um herege não faz parte da Igreja Católica. Né? Ora, se um herege não faz parte da Igreja Católica, muito menos o herege pode ser sua cabeça visível. Né? A cabeça visível da Igreja. Mas a cabeça visível da Igreja, nós já estamos falando do corpo místico. Né? Que é a cabeça visível, aquele que tem a autoridade de governar. E não somente o poder de eleição, de eleger alguma coisa. Então, se um Papa, se uma pessoa, é herege, não pode ser membro da Igreja Católica. Não sendo membro da Igreja Católica, ela não pode ser o seu Papa, não pode ser a sua autoridade visível. Bom, então, aquele que promulga, Monseigneur Gerard de Laurier, né, ele responde às duas exigências do dogma católico, que aquele que promulga uma doutrina falsa, um culto falso e disciplina perversas, não pode ser o Romano Pontífice. Porque é mais ou menos como eu ser o dono de uma fábrica, né, e tendo a intenção desta fábrica prosperar, porque se eu sou o dono dessa fábrica, se eu dirijo essa fábrica, eu devo necessariamente querer que esta fábrica prospere. Mas se eu começo a trabalhar contra esta fábrica, né, a fábrica vai fechar. A fábrica vai falir. Então é contra a natureza das coisas ter um Romano Pontífice, é contra a natureza da Igreja ter um Romano Pontífice que promulgue falsas leis, falsa liturgia, falsa disciplina, como são os papas do Concílio Vaticano II. Então isso já é algo de dogma católico. Não pode um papa, né, legítimo, ou um papa com autoridade, não pode promulgar leis
contra a igreja. Mas os papas, depois do Concílio Vaticano II, promulgam leis contra a igreja, né? E a segunda exigência do dogma católico é que deve haver uma linha interrupta, né, de sucessores legítimos de São Pedro, desde São Pedro mesmo até a segunda vinda de Cristo. Então, temos essas duas exigências. E a exigência do dogma católico, primeiro, é que a Igreja Católica ela é infalível, né? Nosso Senhor mesmo fez a Igreja infalível. Por isso que Nosso Senhor diz a Pedro: Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Nosso Senhor, é Deus mesmo, né? Aquele que fez todas as coisas, quem dá esta autoridade à Igreja. E diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que quer dizer as portas do inferno? É toda espécie de erro, né, de perversidade, de doutrina. Tudo isso é as portas do inferno. Mas Nosso Senhor diz que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre a Igreja, né? E as palavras de Nosso Senhor são infalíveis. E ademais, São Paulo chama a Igreja de coluna e fundamento da verdade. Então a Igreja ela é isso, a Igreja não pode pregar o erro, a Igreja não prega o erro, não é da natureza da Igreja pregar o erro. A Igreja ela sempre se manterá com a verdade, né, até o final dos tempos. Então ela é infalível. Quem diz que a Igreja está incluído o Papa como autoridade, prega o erro, está dizendo que Nosso Senhor Jesus Cristo mentiu. Isto é simples, porque se a Igreja é infalível e as autoridades da Igreja são o Papa e os bispos, né, se esses bispos e esses papas, né, nos levam ao erro, é porque a Igreja não é mais infalível, né? Então, onde está a infalibilidade da Igreja? Então, aí já é um problema. Se essas pessoas são de fato papas, como esses papas depois do Concílio Vaticano II, a Igreja deixou de ser infalível. Então, estamos tratando aqui da própria essência da Igreja, né? A Igreja ela é essencialmente infalível. Então, portanto, essas pessoas não podem ser papas com autoridade, papas verdadeiramente, né? Papas de fato. Mas não acontece a mesma coisa com a situação legal, material. Mas já tratarei disso. Ademais, a Igreja Católica ela é indefectível. O que quer dizer? Isso é um dogma da Igreja, né? Isso é a exigência do dogma. A indefectibilidade da Igreja quer dizer que ela durará até o final dos tempos, né? Então, até lá, ela durará substancialmente a mesma coisa. Ela será a mesma coisa, não mudará, né? Estejam seguros que eu estarei sempre convosco, diz Nosso Senhor, até a consumação dos séculos, né? Então, esta é a promessa de Nosso Senhor aos apóstolos, que Ele estará na Igreja até a consumação do mundo, até o fim do mundo. Então, quem nega isto está fora da Igreja. Está fora da Igreja. Tanto que a Igreja é infalível, quanto que a Igreja é indefectível, né? Mas dizer que a Igreja nos leva ao erro, ou que as suas autoridades nos levam ao erro, é dizer que a Igreja ela é falível, né? Ela não é infalível. Mas isso está errado. Enfim. É impossível, né, que o Romano Pontífice ensine oficialmente doutrinas contrárias à fé e à moral da Igreja, né? Ou mesmo sequer de promulgar uma liturgia falsa. Não se pode promulgar uma liturgia falsa. O Romano Pontífice não pode fazer isso, né? Então, o Papa Gregório XVI, ele diz, né, a seguinte coisa: é possível que a Igreja, que é coluna e fundamento da verdade, e que está continuamente recebendo o ensinamento do Espírito Santo de toda a verdade, possa ordenar, assentir ou permitir algo que se torne em detrimento da salvação das almas, em desprezo e dano de um sacramento instituído por Cristo, né? Então, ele está dizendo aqui como implicitamente, é impossível, né? A Igreja não prega o erro, ela não pode levar as almas para o inferno. Mas nós vemos que esta Igreja do Concílio Vaticano II, ou pelo menos as suas autoridades, pregam doutrinas que, se seguidas, né, muitas pessoas irão para o inferno, né? Pois há um relativismo, há um subjetivismo, da qual se quita toda a autoridade objetiva da Igreja e das palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Parece que tudo na Igreja é um símbolo, é uma simbologia, mas não é. A Igreja é a própria realidade. A doutrina da Igreja é a realidade mesma. Está lá como em fórmulas, mas é a realidade expressa. A realidade não se contradiz com a Igreja, não há uma contradição.
Então, muitas pessoas, por exemplo, penso eu que o Nosso Senhor deixa muitas vezes de nos dar certas graças porque nós nos escandalizaríamos de ver a realidade. Ora, mas a realidade é realidade. A realidade não se pode se escandalizar com ela. A realidade eu devo aceitar, não é eu que devo fazer. Não sou eu que imponho a realidade, é a realidade que impõe a mim. Ok? Enfim. Então, é impossível que a igreja ensine alguma coisa contrária à fé e à moral. Porque se a igreja ensinasse alguma coisa contrária à fé e à moral, é mais ou menos como dizer que há um quadrado de 5 lados. Né? E isto é impossível. Quadrados são de 4. 4 pontinhas, né? Que eu já esqueci o nome em português. Ângulos. Enfim. Essa doutrina... Essa doutrina é de fé, né? De fé. E existe também o outro ponto da doutrina católica, né, que é importante saber e que é assim, não se pode mudar. Né? Por direito divino, deve haver uma linha perpétua de sucessores de São Pedro. Né? Então, é de direito divino que haja sucessores de São Pedro até o final dos tempos. Uma linha interrupta. Né? Essa doutrina foi definida na Pastor Eternus, né, no Concílio Vaticano I, né? O Concílio Vaticano Real, é um Concílio Vaticano de fato. Por isso que lá diz, se alguém, pois, disser que não é por instituição do mesmo Cristo, ou seja, de direito divino, que o bem-aventurado Pedro tenha perpétuos sucessores no primado da Igreja Universal, ou que o romano pontífice não é sucessor do bem-aventurado Pedro no mesmo primado, seja anátema. Então, isso também faz parte da declaração da Igreja. Então, a Igreja ela é indefectível e a Igreja terá sucessores perpétuos até o final dos tempos, interruptos. Né? Bom, vamos ainda para outras verdades teologicamente corretas. Primeiro, é impossível que o herege público seja o romano pontífice. Como já dissemos, que qualquer catecismo que se pegue, qualquer catecismo que se pegue, vai dizer lá, qualquer catecismo tradicional, até o ano 1960, 59, 58, vai dizer lá que um herege, um cismático, um excomungado não faz parte da Igreja Católica. Então, se um herege, um excomungado não faz parte da Igreja Católica, muito menos ele pode ser sua cabeça visível, muito menos ele pode ser a cabeça da Igreja. Se ele não é nem membro da Igreja, como ele pode ser a cabeça? Ora, a cabeça é um membro do corpo. Então lembre-se que a teologia, né, e a filosofia existe uma harmonia. Né, existe uma harmonia. E esta harmonia também está no vocabulário, nas palavras. Então, cabeça da igreja é o Papa, que é a cabeça visível da igreja. Ora, mas um herege não faz parte do corpo da igreja. Então, um herege não pode ser membro. Membro, um braço é um membro, uma mão é um membro, um pescoço é um membro, enfim. Não pode ser membro da igreja. Então, se não pode ser membro da igreja, muito menos pode ser sua cabeça, que é o que dirige o corpo. Né? Isto é de lógica elevadíssima, né? E é tão elevada que é simples, né? É muito simples se ver. Então, quem ensina o contrário disso já saiu da realidade. Né? E está, digamos assim, se não está desculpado pela intenção, né? E a intenção de fato nós não podemos julgar, pelo menos a frase em si ela é materialmente herética. Dizer que um herege pode ser a cabeça da igreja, dizer que um herege pode ser membro da igreja, né? E não pode. Não pode. Existe alguma coisa também conhecido como uma sucessão material. Por exemplo, a sucessão material consiste em receber o cargo sem receber o poder. Então vamos supor, tem os cismáticos ortodoxos. Né? Os cismáticos ortodoxos, vamos supor lá do Patriarcado de Alexandria. Ele tem materialmente o cargo de patriarca. Por quê? Porque não tem como um outro sucessor ali, né? Mas ele fica privado da forma, ou privado do poder, porque ele não é católico, ele é herege, né? Está separado da igreja. Mas materialmente, ele é um patriarca. Né? Então tem alguma coisa conhecida na igreja como uma sucessão material. Só que esta sucessão material que os cismáticos ortodoxos têm é uma sucessão material ilegítima. Né? Não está nem mesmo de acordo com a lei da igreja, porque eles estão de fato legalmente, isto é, uma autoridade da igreja já os declarou, né, através de leis da igreja, que eles estão fora da igreja.
Então, apesar de ter esta sucessão material, né, como o patriarca de Alexandria, enfim, como os hereges, como os cismáticos ortodoxos, eles ainda assim não possuem nem mesmo uma legitimidade desse cargo. Né? Mas estão lá, tem uma sucessão material, né, vamos dizer assim. Então, ocupar o posto materialmente não quer dizer que ele está ocupando o posto formalmente. É diferente. Mas estão lá. Então, os cismáticos estão nessa situação. Ora, dizer que os cismáticos, a igreja sempre disse, a igreja tradicional, a igreja católica, tem esta sucessão material, é também dizer que estes papas do Concílio Vaticano II, apesar de não ter a autoridade, a forma, né, não ter a autoridade recebida de Cristo, eles têm ainda assim uma sucessão material. Por quê? Porque para que esta sucessão, se até mesmo os ortodoxos cismáticos têm uma sucessão material, qual é a lei da igreja, legal, né, baseado no, enfim, nas leis da igreja, levado em conta a harmonia entre a filosofia, a teologia, as leis, né, no sentido comum, que tiraria legalmente, não estou dizendo formalmente, o cargo destes homens como papa. Então, parece que eles têm sim uma sucessão material, assim como o patriarca de Alexandria tem. Só que, no caso deles, por não ter tido uma autoridade formal, que faça parte da Igreja Católica, que tenha autoridade para fazer tal ato, por não ter tido essa autoridade que tirasse-os do cargo, né, eles possuem o cargo mesmo legitimamente. Né? Então, eles têm um cargo legitimamente. Vejam que legítimo vem de lei. Né? Lege, que significa lei. Então, eles têm o cargo legitimamente. Né? Mas eles não têm autoridade, porque a autoridade, dizemos, vem aqui de Cristo, né? Então tem uma relação com o corpo místico, com a parte espiritual da igreja, que tem uma relação com a forma, que é um ente inteligível, um ente espiritual, e tem relação com a autoridade. Ora, isso eles não podem ter, porque eles não trabalham de acordo com toda a estrutura da igreja, né? A estrutura, digamos assim, com a fé da igreja. Eles perderam a fé. Eles não têm a fé. Então, isso de fato eles não têm. Mas esta parte visível, a sociedade visível, nós dissemos que a Igreja Católica é uma sociedade visível de fiéis cristãos. Ora, portanto, quer dizer que a eleição, né, de um Papa, que são os cardeais que o elegem, se recebe desta parte aqui da Igreja. Né? Então, é esta parte da Igreja que os elegem Papa. Então, eles são eleitos por esta parte da Igreja, pela parte da sociedade, né, da sociedade visível, pela parte material. Por quê? Porque não houve ainda uma autoridade que tenha tanto a matéria quanto a forma, ou a autoridade e a pessoa juntas, que os destituísse. Né? Então a igreja ela não é uma sociedade anárquica, não é uma sociedade subversiva, é uma sociedade que respeita as leis, que existem as leis e se seguem. Então aqui que entra a importância da tese de Cassetiacum. Por quê? Porque não é só uma tese que está falando isto. É uma tese que tem Monseigneur Gerard de Laurier, que era um teólogo legalizado, um teólogo reconhecido pela Igreja, que viveu até os tempos da crise e foi o único teólogo reconhecido legitimamente pela Igreja, né, que escreveu sobre a crise da Igreja detalhadamente. Está em francês a tese. Então, eu ainda pretendo fazer outras aulas com detalhes, aqui é simplesmente uma aula geral da tese, para explicar mais ou menos o que o sede-privacionismo quer dizer. Então, nós vemos que há um problema de autoridade, da forma, que é o que faz a coisa ser o que ela é, e nisso nós estamos de acordo, né, como, por exemplo, com os sede-vacantistas, que estes papas não são papas. Né? Então, nessa parte, eles não são papas, eles não receberam a autoridade de Cristo. Por quê? Porque eles trabalham contra Cristo. Né? Mas não quer dizer que, por lei, acontece a mesma coisa. Né? Por lei, eles mantêm o cargo. E é isso que impede os católicos de terem um papa. Atualmente, um papa com autoridade. Porque quem está nos cargos são os hereges. Né? Como é o caso de Francisco. Enfim. Então, na autoridade, existe o que chamamos de matéria e forma. Entre o poder de designar e o poder de governar, o poder de designar é o poder de eleger, que vem da matéria, da parte visível, da parte material, perdão, e o poder de governar existe uma diferença essencial. Então há uma diferença de essência.
aqui. Ora, se não existe uma diferença essencial, diríamos que a forma é a mesma coisa que a matéria, mas a forma não é a mesma coisa que a matéria. A forma é uma coisa e a matéria é outra. Então existe uma diferença essencial. É mais ou menos dizer, por exemplo, se alguém que loucamente dissesse que a forma é a mesma coisa que a matéria, é a mesma coisa dizer que o anjo é a mesma coisa que um homem, né? Ou que o anjo é a mesma coisa que o animal. Não é. Existe um homem, por exemplo, que ele é uma mistura de anjo e animal, né? de ser sensitivo com ser espiritual, né? Mas ainda assim é um homem, né? Mas no homem também existe essa relação de forma e matéria, em nós, né? Mas nos anjos não, os anjos são seres formais, né? E as pedras são seres apenas materiais, apesar de eles terem a forma, mas a matéria, a coisa em si mesma não é, a matéria em si mesma não é a forma, mas toda pedra tem a forma, né? A matéria que não tem forma não é pedra. Você pode dizer que uma matéria sem forma é aquela matéria primeira, né? A matéria em potência. Do mesmo modo, como é a matéria primeira, é matéria em potência. Potência quer dizer alguma coisa que pode ser algo, que pode ser um ser. Do mesmo modo que existe isto, né, como a matéria-prima, que é a matéria em potência, existe que, na autoridade atual da igreja, na situação atual do papado atual da igreja, existe uma matéria, né, que pode ser autoridade. Uma matéria em potência. É como se fosse explicando a matéria-prima, né, na questão do papado. Que é verdadeiramente matéria. Matéria-prima é um ente real, mas não é um ente que se imagina. Então, é uma situação muito semelhante do qual estamos vivendo, né? Pois nunca vimos uma situação desta maneira na igreja. É a primeira vez que nós estamos vendo. Mas tampouco nós nunca vimos a matéria-prima. Então há uma harmonia muito, muito grande entre a explicação filosófica com a explicação teológica. Mas se Francisco, por exemplo, ou um outro Papa depois dele, se arrependesse das suas heresias e absolvesse o Concílio Vaticano II e todas as suas causas, né, todas as suas consequências de heresia, né, ele tem a potência de receber a autoridade. Assim como a matéria-prima tem a potência de receber a forma. Então, Francisco também teria, ou outro Papa, né, ou outro eleito, a potência de receber a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, caso ele se arrependesse, enfim, ele voltasse a ser católico, né? Voltasse a ser, de fato, membro da igreja. Então ele poderia ser a cabeça, que é membro do corpo, né? E não somente membro, mas aquilo que dirige o corpo. Bom, então, entre o poder de designar e o poder de governar, já dissemos, tem uma diferença essencial. Para que se entenda mais ou menos, o que a tese diz é o seguinte: que Francisco ele foi eleito Papa. Ele é um Papa eleito, né? Mas que ele não tem autoridade, isso já está claro. Do mesmo modo, podemos dizer que um presidente, vamos supor, no Brasil, em outubro, o presidente é eleito, né? Então nós temos o quê? Um presidente, verdadeiramente um presidente eleito, né? Ele está em potência de ser um presidente que governe, que receba autoridade. Mas no Brasil, o presidente só recebe a autoridade no dia 1º de janeiro. Né? Então é a partir de 1º de janeiro que ele é o presidente da República, com autoridade, né, da qual eu devo obediência. Mas até lá, de outubro até janeiro, ele é apenas presidente eleito. E eu devo como um reconhecimento, né, de que ele simplesmente é um presidente eleito. Mas não tenho nenhuma obrigação de obedecê-lo, até que ele não se torne presidente no 1º de janeiro. Então, de modo semelhante, né, é o que se dá com a eleição atual, com a situação da Igreja Católica. Nós temos o presidente eleito, ou o Papa eleito, né, que é, digamos, o Francisco, o Bento, enfim, tem todas essas situações. Mas ele não recebeu autoridade, pois dissemos que a autoridade vem de Cristo. Né? Por quê? Porque ele tem um impedimento, um fluxo, né, para receber o fluxo da autoridade de Cristo, ele impede por sua adesão à heresia, já que dissemos que um herege não é membro da igreja. Isso está totalmente fácil de compreender, não é difícil. Estou, de fato, resumindo a tese, para aqueles que ainda têm dúvida do que é a tese. Né? Então, se Francisco se arrependesse, ele poderia, se ele voltasse a ser católico, ele poderia ser Papa. Né? Ou ele, ou qualquer sucessor de Francisco. Bem, já aconteceu isso na igreja. Monsenhor Donald Sambora, só para que o senhor saiba, eu não tenho nenhum contato com o pessoal da tese de Cacitiaco, eu não formo grupo, não tenho grupos, né? De fato, eu estou na Sociedade do Espírito Santo, eu tenho a minha vida aqui com os fiéis, a vida de oração, a vida de trabalho, e estamos aqui. Eu não sou adepto à tese de Cacitiaco porque eu sou amigo de tal ou tal instituto, de tal ou tal bispo, né?
mas nem por isso eu posso deixar de reconhecer, né, o trabalho que eles fizeram. Então, por exemplo, o Monsenhor Donald Sanborn, do Most Holy Trinity Seminary, aqui nos Estados Unidos, ele diz que na igreja, ele escreveu lá em sua explicação, que na igreja já houve uma situação parecida. Então, por exemplo, o patriarca Nestório, ele foi, parece que em um tempo ele se tornou herege, creio que no ano 428, já era herege, e o seu clero já o repudiava como herege, mas ele não tinha saído do cargo do patriarcado. Então, em 428 tem a famosa frase que ele diz: temos um imperador, porque na época havia um imperador, mas não temos um papa, não temos um patriarca. Né? Então, essa situação de Nestório ficou de 428 até 431, quando foi legalmente deposto de sua sede episcopal, de sua sé patriarcal. Né? Então, mas ficou esses 3 anos, por exemplo, ou 4 anos, aí como um patriarca material, ilegítimo, estava legitimamente ali, porque não tinha sido deposto por uma autoridade da igreja, mas estava legitimamente ali na sé patriarcal. Mas o clero já reconhecia, já resistia a este patriarca porque ele era herege. Então, algo semelhante, algo muito parecido, se não igual, acontece nessa situação da igreja, né? Apesar de termos já como 60 anos nessa situação. Bom, então, este Papa, que tem o cargo, ele tem todo o poder legal de nomear os cargos. Então ele pode nomear os cardeais, ele pode nomear os bispos, pode nomear os padres, etc., legalmente. Mas estes bispos, estes cardeais, estes sacerdotes que são ordenados ou designados por Francisco como, enfim, como bispos de certas regiões ou de certos lugares, todos eles, por serem adeptos à heresia e por terem um impedimento ao fluxo ou influxo da autoridade de Cristo para eles, todos eles ficam impedidos de receber a autoridade. Né? Então, todo esse clero da igreja, da igreja oficial, digamos assim, o clero que faz parte desse clero material, eles, por serem hereges, ou adeptos à heresia, ou adeptos a pessoas que são hereges, eles ficam com impedimento de ter autoridade. Né? Então, qualquer católico romano, católico de hoje, que vive na situação atual da igreja, não tem nenhuma obrigação e nem mesmo deve obedecer a nenhuma destas pessoas. Por quê? Porque a obediência é uma parte do poder formal, da autoridade, que é dado por Cristo. Né? Mas, entretanto, eles têm ainda os cargos validamente, legitimamente, de acordo com a lei da igreja, de acordo com a estrutura, dentro da estrutura da igreja, dentro dos prédios da igreja. Né? Mas eles têm, de fato, eles estão impedindo que a crise termine, que a crise possa ter uma resolução, porque são eles, os hereges, que estão ocupando esses cargos. Né? Então não é que não temos nenhum papa, não é que não temos nem nada mais e que acabou tudo, a igreja de Cristo, digamos assim, a estrutura da igreja de Cristo desapareceu e estamos em uma anarquia, uma subversão. Não é. Né? Existe toda a parte legal e toda a parte formal, ou a parte, digamos assim, da fé e a parte da administração. Ok? Então parece que há alguma coisa que existe uma diferença do que é de fato verdadeiro e o que é legalmente verdadeiro. Então, eu expliquei, por exemplo, que para um papa, vamos supor, um papa, não, é de fato assim, aliás, não vamos nem supor, um papa, esses papas do Concílio Vaticano II, vamos supor Pio XII primeiro, vamos supor um verdadeiro papa. Né? Ele, quando eleito, ele é de fato papa, de fato, da forma, verdadeiramente papa. E, ademais, ele é legalmente papa, né? Das leis e da forma. Mas há uma diferença, é uma coisa do fato e uma coisa da legalidade. Vamos supor ainda que, por exemplo, no Brasil, um filho matou sua mãe. O filho já tem seus 25 anos, ele matou sua mãe. Mas a justiça nunca descobriu quem matou a sua mãe, quem matou a mãe desse rapaz, né? E foi ele mesmo que matou.
Pois bem, de fato, verdadeiramente, este rapaz ele é um assassino. Então, ele é verdadeiramente um assassino. Ele matou a mãe dele. Né? Isso não muda a realidade da coisa. Mas porque a justiça não descobriu quem matou a mãe dele, e pensa que não foi ele é legalmente uma pessoa, um cidadão. Apesar que, de fato, ele seria um assassino. Ora, se a justiça descobrisse que ele matou a mãe dele, ele seria tanto de fato, que ele já é, quanto legalmente um assassino. Mas ele ainda fica... como ainda não se descobriu, esta pessoa não é legalmente um assassino. E ele poderia, por exemplo, ser eleito para um cargo público. Por quê? Porque não se descobriu. Legalmente, diante da lei, ele está bem. Mas, de fato, ele é um assassino. Então, seria mais ou menos uma situação parecida. Né? De fato, Francisco, né, e os papas do Concílio Vaticano II não são papas. Né? Verdadeiramente, eles não são papas. Mas, legalmente, diante da lei, por não ter tido uma autoridade, né, que legalizassem ou que depusessem de seus cargos, eles são papas. Então, eles são papas materiais, mas não formais. É simplesmente isso a tese de Cassitiaco, né, que mostra que esses papas não são papas. Bom, e por que nós dizemos isto? Né? Porque, como já dito, estes homens que estão nos cargos de São Pedro, eles não estão trabalhando para a igreja, eles não estão trabalhando a favor da igreja. E não somente isso, como eles pregam doutrinas que são contra a igreja, que são contrárias à igreja. Né? E pelo fato de pregar a doutrina que são contrárias da igreja, e se pode dizer assim, que eles são hereges de fato, eles não são autoridades e nós não devemos nenhum reconhecimento a eles. Mas não quer dizer, entretanto, que materialmente eles deixam de ser. Porque não tem uma autoridade, estamos com este impedimento de autoridade que os tirem de seus cargos. Né? Então é por isso que nós não podemos simplesmente reunir os bispos católicos e os padres católicos e fazer um conclave. Né? Não é assim. Era bonito se fosse, mas não é. Existe um impedimento. E este impedimento, como Nosso Senhor mesmo trabalha, ele é o ser, né? Ele é o ser por excelência. São três pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um só Deus. Ele é Deus, ele é aquele que é. E como Nosso Senhor sempre foi assim, trabalhou as coisas do mundo, já que ele é quem fez a ordem, né, e a harmonia entre as coisas. Ele que instituiu todas estas leis da igreja, ou pelo menos que permitiu que se instituísse toda a forma legal da igreja, e ele instituiu toda a autoridade, enfim. O modo de resolver esta crise é provavelmente, é que eu digo provavelmente, mas de fato, vendo todo o quadro, seria mais ou menos isto, respeitando as leis, né, com a realidade factual, né, formal. Então não pensem os senhores que terá uma terceira igreja, né, virá uma terceira igreja. Então vamos fazer aqui uma nova revelação. Então, o que aconteceu? Nosso Senhor veio há 2000 anos atrás, instituiu o papado, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, né? E depois de 2000 anos, esta igreja deixou de existir, assim como o Antigo Testamento deixou de ser legítimo, né? Porque veio a fundação da igreja, ele mesmo, Deus mesmo, fundou. Não pense que vamos ter uma terceira revelação, né? Uma terceira revelação está relacionada a isso aqui, ó, em fluxo, não existe isto, né? Por quê? Porque nos evangelhos nós já sabemos que a terceira revelação já seria a vida do céu, né? Já seria a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ou o final da nossa vida. Então não haverá uma terceira revelação, não haverá uma terceira igreja. Não é que vai haver uma estrutura, digamos assim, que virá a acontecer, né? Então teremos uma nova revelação, um novo reino. Não é isto, né? Se houver uma solução da crise da igreja, alguma coisa vai ter que colocar a harmonia. Vamos supor que Francisco vai se converter, ele recebe uma graça especial de Deus, e Francisco se convence disso, apesar de eu não crer, né? Ou um sucessor de Francisco recebe uma graça especial de Deus, ou enfim, ou os cardeais recebem uma inspiração do Espírito Santo e elege alguma pessoa católica no conclave. Isso pode acontecer, né? O Espírito Santo, como nós dissemos, ele
é real, é pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E ele trabalha ativamente, ele está trabalhando ativamente na igreja, na sociedade também. Mas Deus permite certas coisas para um bem maior, né? Permite certos males para que disso se tenha um bem. Mas não pensem que será de forma subversiva que teremos uma resolução da crise. Se houver uma resolução, e eu penso que sim haverá, pelo menos já para os últimos tempos, se estivermos nos últimos tempos, não estou dizendo que estamos, nem estou dizendo que não estamos, né? Nosso Senhor sabe, não eu. Enfim, então terá que seguir toda a parte legal da igreja, né, para que se junte com a parte, digamos, formal. Então vamos supor, os cardeais, isso seria, por exemplo, uma solução da crise, eles receberiam uma inspiração do Espírito Santo em um próximo conclave, né, e elegessem algum católico. Então, elegem um católico. Ora, este católico, sendo católico, não colocaria em fluxo a autoridade e se tornaria, de fato, alguém com poder, com jurisdição. E aqui nós teríamos um verdadeiro Papa. Isto seria uma das resoluções legais, né, que não impediria de forma legal de haver uma resolução para a crise. Então se juntaria a autoridade, né, com a pessoa, a forma com a matéria, o corpo místico com a cidade visível, tudo bonitinho, tudo junto, né, para que nós teríamos de fato um Papa. Então a tese de Cassitiaco não é uma tese da qual é mais uma explicação do que está acontecendo na igreja. Não. Ela é a única explicação nesse sentido que tem a legalidade, né, e o dogma católico, que são exigidos, né, para você compreender a realidade, como em uma certa harmonia. Né? Não estou dizendo que não haja erros na tese, alguma coisa acidental que esteja errado. Pode haver. Né? Todos os homens erram. Pois infalível é o Papa. Né? É o Papa enquanto autoridade. Enfim, enquanto usa do seu poder de infalibilidade. E o magistério ordinário. Enfim. Mas o que eu digo é que a tese de Cassitiaco ela é a única explicação, digamos, que salva a legalidade, a ordem das coisas, do modo mesmo que Nosso Senhor instituiu o mundo, através de leis, através de certos preceitos que devem seguir, né? E, ademais, salva a parte pneumática da igreja, que é a parte espiritual. Então, algumas pessoas dizem, mas como seria eleito esse Papa? Como se resolveria? Poderia ser, por exemplo, ou Francisco se convertesse, ou algum bispo, né, que tenha este poder, digamos, visível, social da igreja, declarasse, enfim, enviasse uma carta ao Papa, né, ao que está ocupando lá o cargo, que não é verdadeiro Papa, no sentido de ser facultalmente Papa, mas enfim, que o depusesse e convocasse um conclave, alguma coisa assim do estilo. Ou, por exemplo, no próximo conclave, né, os eleitores do Papa elegessem por inspiração do Espírito Santo, porque, enfim, eles veem que a crise está tão grande que eles precisam resolver a coisa, né, elegessem algum católico, e esse católico não colocasse um impedimento ao fluxo da autoridade, que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim recebesse a jurisdição e se tornasse Papa. Né? Enquanto alguns diziam, e há outras perguntas também, como por exemplo, mas essas pessoas, caso fosse eleito Papa, algum deles, né, eles não têm o poder de ordem, seriam ainda assim Papas? Sim, seriam ainda assim Papas. Por exemplo, Santo Ambrósio, ele foi eleito, ele já era bispo, né, ele foi eleito bispo, aliás, e quando ele foi eleito bispo, ele já era bispo eleito, lembre-se, né, ele ainda não era nem batizado. O Santo Ambrósio não era nem batizado ainda e foi eleito bispo de Milão. Então, há coisas assim na igreja que acontecem, né, que são por inspiração do Espírito Santo, ou porque Deus às vezes permite certos males para que de certos males possa vir um bem maior, né, e é assim de fato que dá a permissão para que sempre haja um bem maior, nunca é por um bem menor. Enfim, então seria mais ou menos este o quadro da tese de Cassitiaco, da qual eu, por exemplo, sou adepto, a posição da qual alguns dos senhores já me pediram para explicar. Então, tenha em conta que existe a parte formal, já falamos um pouco da forma, né? A forma em si mesma, e da matéria-prima e da matéria segunda. Então aqui seria mais ou menos uma relação com a matéria-prima, mas não é a matéria-prima em si mesma, obviamente,
Mas é algo relacionado à matéria, né? Matéria, inclusive a matéria-prima, que ela existe apenas como ser real, mas não ser de razão. Mas é real, existe potencialmente, a potência é realmente, né? Existe realmente. Então, uma coisa só pode ser aquilo que ela pode ser, mas se ela pode ser alguma coisa é porque ela é, né? Então, tem uma relação da potência com o vir a ser, né? Com o ato. Há uma grande harmonia, né? E digamos, a parte positiva da tese, tem muito que explicar da tese, que foi apenas uma introdução da tese, talvez depois de alguns meses eu volto a falar da tese um pouco mais nitidamente, um pouco mais pausadamente, né? Para que se fique claro. Mas é isto, né? E como agir diante disto? Diante desta crise, né? Como agir diante disto? Antes de explicar, para terminar, eu disse que a tese, né, o positivo de fazer parte da tese, ou de ser adepto à tese, é que ela salva tanto a parte legal quanto a parte formal, quanto a fé, tanto como as leis. Que é assim que Nosso Senhor trabalha, respeita-se todas as leis, respeita-se toda a ordem, porque Deus é a ordem mesmo, né? Deus não é outra coisa, Deus é a ordem mesmo. E quando nós chegamos ao seu ser completo, nós chegamos à sua essência, né? À sua completude do ser. Mas não é que Deus não esteja aqui, Deus é imenso, né? Deus está em todas as partes. Nós estamos em Deus, aliás. Enfim. Então, como Deus é ordem mesmo, se respeita as ordens, inclusive para uma certa eventual resolução da crise, se é que haverá. Mas, enfim, todo dogma está salvo. Algumas coisas pormenores, como a apostolicidade, etc., nós vamos tentar explicar por vídeos posteriores, se for da vontade de Nosso Senhor. E como agir, né, diante dessa crise da igreja? No Código de Direito Canônico, isso aqui eu estou colocando o meu pescoço na forca agora. Eu sei que muitas pessoas vão pegar o meu pescoço e cortar, né? Se já me atacavam, agora terão mais uma razão para me atacar. No Código de Direito Canônico, eu tenho um código ali. Tenho aqui. Onde ir à missa, o que fazer, né? Ficar em casa, rezando o terço, enfim. Como ir para a missa? Que missa ir? Né? Onde tem missa não una cum? O que fazer? Bom, o ideal é, de fato, evitar as missas dos hereges. Então, o ideal é evitar a missa dos hereges. Né? Se puder ficar em casa, rezar o rosário, guardar o domingo, né? O dia do Senhor, catolicamente, sem precisar ir a nenhum outro lugar, não há problema. É o melhor a fazer, né? Guardar o domingo, ajudar algum padre católico, algum padre sede privacionista, sede vacantista, enfim, que professe a fé católica, que esteja ali, né? Isto é o ideal. Mas há certas pessoas, e os senhores sede vacantistas devem entender isto, né, e muitos sede privacionistas também, que por questão de fé, ou que por questão de ainda não estar firme, não ter os sacramentos e precisar de os sacramentos, querem ir a uma missa válida, né? Por exemplo, tem a Fraternidade de São Pio X, a Resistência, enfim. Tem outros grupos que desejam, e tem essas pessoas que são adeptos à tese, enfim, que estão nessa situação, que querem uma missa válida, mas não tem um padre sede privacionista, né, que esteja ali para darem os sacramentos. E eles me perguntam, é legítimo ir a uma missa, por exemplo, válida da Fraternidade de São Pio X ou da Resistência? Como estamos na crise, esta é a minha resposta, e aqui é onde vão colocar a minha cabeça já jogada para longe. Eu não tenho medo de dizer isso, porque é a verdade. Como estamos numa crise, né, é legítimo, em caso de necessidade, recorrer aos sacramentos deles para a confissão, para a extremunção, até mesmo para a Eucaristia, se precisar. Por quê? Porque algumas pessoas precisam desses sacramentos, simplesmente precisam. Elas estão aí, elas estão procurando como viver a fé católica delas. E muitas vezes não tem. Isso não quer dizer que vocês serão adeptos a estas missas, a estas coisas, não. A missa una cum, etc. Por quê? Lá no Código de Direito Canônico, no número 2261, né, o Código de Direito Canônico Católico, né, o Pio Beneditino, diz o seguinte, eu tenho que fazer a tradução, que não está em português. Por exemplo, para a administração dos sacramentos, um excomungado, uma pessoa excomungada, é
perdoada licitamente a consagrar ou administrar sacramentos e sacramentais, excepto no que diz o Código de Direito Canônico 1261, parágrafo 1, né, e exceto no que diz o parágrafo 3, o fiel. Isto quer dizer, quem é o fiel? O fiel é aquele que não é infiel, é o fiel católico, é aquele que faz parte da Igreja Católica. Este é o fiel, tanto o padre como o bispo, quanto os leigos, né, todos estes são fiéis. O fiel pode, por alguma justa causa, pedir por sacramentos ou sacramentais a alguém que é excomungado, especialmente se, na situação da qual está, não tem algum católico que a dê. E, nesses casos, a pessoa excomungada não está obrigada a pedir a razão pela qual o fiel está requerindo o sacramento. Mas, de um excomungado vitandus, ou alguém que foi condenado com uma sentença declaratória, o fiel só pode, nesse caso, em perigo de morte, né, pedir a absolução de acordo com os cânones 882, né, e 2252. E também para outros sacramentos sacramentais, em caso de que não tem ninguém que administre. Então a igreja ela é muito mãe, ela é muito materna, ela não é uma madrasta, que diz que porque um nacum ou alguma coisa assim, estou impedido sim ou sim de ir à missa. Sim, o ideal é que não se vá. Né? O ideal é que se busque o padre católico. Se tiver um padre católico, de fato, não pode ir. Né? Mas se não tiver um padre católico, não coloquem na cabeça dos senhores que é um pecado mortal ir em uma missa unacum. Ou uma missa é pior que matar um bebê. Não é. Não é pior. Infelizmente, na situação da igreja, né, existe. E o Código de Direito Canônico, número 2261, parágrafo 2, né, dá autorização para que os fiéis, sem deixar de serem católicos, recorram a estes padres, a essas pessoas que são padres, que são bispos, né, para pedir os sacramentos. Se pode recorrer a um excomungado, desde que não seja um excomungado vitandus. E eu já adianto a vocês, hoje em dia não existe excomungado vitandus, porque não temos uma autoridade que os declare. Então, se há um padre, há um bispo, né, e esta pessoa, este bispo, este padre, aceita administrar o sacramento para os senhores, como a confissão ou até mesmo a comunhão, né, em alguma causa justa, é lícito recorrer. Isto é a igreja que está dizendo, não é o Charbel que está falando, não é o padre Charbel, é a igreja, é a lei da igreja. Então eu sei que eu decepcionei, neste final de vídeo, muitas pessoas, mas de fato eu não sou adepto a sectarismos, no sentido de termos as leis da igreja, como recorrer, né, e no sentido da prática. Então, uma coisa deve estar em harmonia com a outra coisa. Okay? E mesmo muitos padres que são unacum, eu sei, por exemplo, que muitos deles têm boa intenção, mas, de fato, a intenção não faz a coisa, né, não faz a coisa ser legalmente. O bom, o correto, né, o perfeito é evitar, né, as missas, mas em caso de alguma necessidade, em caso de problema de consciência, etc., não está proibido. Não é um pecado mortal. Não é pior que um aborto. Né? Então, eu termino este vídeo, né, sabendo que desagradei alguns, mas pedindo a oração dos senhores, né, seja para aqueles que eu desagradei, seja para aqueles que tirei algum problema de consciência. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.